você está em mais um The Podcast. E hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa que está tomando conta da cidade de Franca e, se Deus quiser, vai tomar conta de várias outras cidades também. A economia circular. E junto com essa economia circular, para ela ser difundida, nós temos um programa chamado Franca Super Solidária. E para falar sobre ele, ninguém melhor que o idealizador dessa ideia, o professor Alexandre Berbel. Professor, seja bem-vindo ao The Podcast. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a toda a equipe da RS. E vamos conversar sobre economia circular e sobre Franca Super Solidária e sobre coisas maravilhosas que acontecem aqui na nossa cidade e que a gente não está sabendo, né? Então nós precisamos levar esse conhecimento para a população de Franca e região, né? Nada melhor que o nosso podcast aqui. Certinho, professor. E para começar, explica para o pessoal que está assistindo a gente o que é esse projeto Franca Super Solidária. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que para entender o Franca Super Solidária, a gente precisa falar um pontinho sobre economia circular, né? Uma coisa assim muito interessante. Por que existe água no nosso planeta depois de bilhões de anos? Né? A água, ela tem um ciclo que a gente estuda na escola. Então o sol, o vento faz com que essa água evapore e essa água forma nuvens e essas nuvens se resfriam e precipita e a gente tem a chuva e esse mecanismo de fazer a água evaporar e fazer a água precipitar, ele acontece há bilhões de anos e a água continua aqui tão importante para todos nós, para a nossa qualidade de vida, para a nossa saúde, para tudo. Ela se recicla. Ela se recicla. Então, o ser humano, ele precisa copiar a natureza. Ele precisa pensar, puxa vida, eu tirei alumínio da bauxita. É um minério que me permite tirar o metal, alumínio, que faz as latinhas, que faz as nossas panelas, que faz uma série de outras coisas. Por que eu tenho que continuar a tirar alumínio do solo? Não, está errado. Nós temos que usar o alumínio que já foi produzido. E nesse ponto nós temos um trabalho belíssimo, porque 99% do alumínio metálico já é reciclado. Então a latinha é derretida e vai ser reutilizada. Isso, essa reciclagem já caiu no gosto da população. No gosto da população. E por quê? Porque a latinha tem um valor econômico que faz com que as pessoas se interessem por buscá-la e vendê-la, né? E isso tem que acontecer com os equipamentos eletroeletrônicos, porque vai faltar elementos químicos para fazer celular, computador. E esses produtos eletrônicos, se jogados na natureza, eles causam um dano enorme à saúde. Sim. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, o Franca Super Solidária se apoia na reciclagem de eletroeletrônicos, mostrando para a população a importância de fazer um descarte correto. E aí nós temos alguns segredos aí que nós vamos contar hoje, que é como transformar isso no bem comum. E como que surgiu a ideia, professor, de fazer esse descarte de eletrônicos em uma ação social de grande impacto? Então, essa ideia, ela já tem uns bons anos. Pouca gente sabe que o Hospital Allan Kardec, aqui de Franca, já tem mais de 100 anos. Olha que coisa fantástica. Quantas famílias, quantas pessoas não foram tratadas, não foram beneficiadas no Hospital Allan Kardec aqui de Franca. Então, há 100 anos atrás, o fundador, o senhor José Marques Garcia, uma pessoa extremamente simples, extremamente bondosa, ele se preocupava com as pessoas que tinham problemas psiquiátricos. Então, eram pessoas maltratadas, porque por ignorância, aquela pessoa muitas vezes podia causar um desconforto, um receio, um medo, e as pessoas tratavam muito mal essas pessoas. Elas eram largadas nas ruas. E o senhor José Marques Garcia conseguiu, com muito carinho, com muito respeito, acolher essas pessoas e cuidar delas. Então, a preocupação com a saúde mental já existia há 100 anos atrás por essas pessoas. Né? E há cerca de 8 anos, o Hospital Allan Kardec desenvolveu um trabalho chamado Oficinas Inspiração.
Então ali, na José Marques Garcia, tem o hospital e no fundo do hospital tem um trabalho belíssimo onde as pessoas com problemas psiquiátricos, elas desmontam eletroeletrônicos, separam as peças e esse trabalho de separação funciona como uma terapia ocupacional. E além da terapia ocupacional, ele gera renda, porque as peças separadas, elas têm um valor muito maior. Isso é vendido e essas pessoas que compram esses produtos, elas trazem o dinheiro para a sustentação dessas pessoas que têm esses problemas psiquiátricos. Então é uma coisa maravilhosa, porque o projeto gera renda para pessoas que têm essas necessidades especiais. Que carregam esse estigma, exatamente. Né? É muito difícil para essas pessoas arrumarem trabalho. Sim. Né? Então é muito legal. E por incrível que pareça, a sociedade ainda é muito preconceituosa com isso, né? Então fica mais complicado. E quando eu vi esse projeto já acontecendo e estruturado e sustentável, falei, meu Deus, isso precisa ir para o Brasil inteiro. Então foi quando a gente começou a desenhar um mapa de stakeholders, de partes interessadas, onde a gente pode, ao ampliar esse trabalho, beneficiar não só os oficineiros do Hospital Allan Kardec, mas o terceiro setor de Franca, as famílias de Franca. Então, a gente ampliou um pouco isso, que é o que eu quero depois explicar um pouquinho melhor aqui. Certinho. E tudo isso torna esse projeto do Franca Super Solidária uma coisa pioneira, né, na cidade, né, em toda a região. Que a ideia é expandir de Franca para o mundo. Exatamente. Eu, sinceramente, desconheço projetos semelhantes. Então, eu acredito que a gente está tendo, sim, um pioneirismo. A gente nunca deve dizer, olha, nós somos os primeiros, somos os pioneiros, porque a gente não sabe o que está acontecendo. O mundo é tão vasto, com tantas iniciativas bacanas, então é melhor a gente dizer que desconhece e pedir para as pessoas que se encontrarem alguma coisa semelhante, que nos avisem, que nos comuniquem. Nós não temos a pretensão de ser o primeiro, ser o pioneiro, não. Nós temos a pretensão de estruturar um bom projeto que possa ser replicado em outras cidades. Certo. A gente está comentando, né, da iniciativa da economia circular, tudo. Você já explicou um pouquinho o que é essa economia. E o Franca Super Solidária, como que ele vai se encaixar dentro dessa economia circular? Porque não é só o Hospital Allan Kardec que vai ser beneficiado, né? Exatamente. São outras entidades também do terceiro setor. Exatamente. Então, o plano que a gente está desenvolvendo é um plano que beneficia o terceiro setor de Franca. O que é o terceiro setor? O primeiro setor é o governo, né? É o setor público. O segundo setor é o setor privado, são as empresas. Sim. E o terceiro setor são organizações de interesse público, mas são organizações privadas, que dialogam com o governo, dialogam com o setor privado. Então, um lar de idosos, aqueles idosos que que foram às vezes deixados por suas famílias, que não têm uma estrutura familiar que possa apoiá-los, eles vão para uma casa onde existe uma cozinheira, uma nutricionista, existe uma enfermeira, existe uma fisioterapeuta. Essas pessoas fazem com todo o carinho, o melhor possível, o trabalho por esses idosos. Sim. Esse lar é uma organização do terceiro setor. Sim. E o Franca Super Solidária, ele vai se encaixar na prática? De que forma? Como que a gente, de outros setores da sociedade, o pessoal que está em casa, como que nós todos nos encaixamos dentro do Franca Super Solidária? Então, falando um pouquinho do terceiro setor, né, continuando e amarrando com a sua pergunta. O terceiro setor, ele precisa de recursos financeiros. E o recolhimento de eletroeletrônicos e a venda pode gerar receita também para o terceiro setor de Franca. Então, a nossa ideia com o Franca Super Solidária é
estimular as entidades do terceiro setor a participarem conosco. Uhum. Elas vão conversar com os membros das suas comunidades para que essas pessoas doem aquela televisão que não funciona, aquele micro-ondas que queimou. Uhum. Então, esse material é recolhido, é levado para o Hospital Allan Kardec, é separado, é vendido, e uma parte do recurso financeiro deve chegar às entidades do terceiro setor. Então, um percentual significativo fica para os oficineiros do Hospital Allan Kardec. Um outro percentual será dividido para as entidades do terceiro setor que tiverem recolhido esse material. As famílias podem escolher que entidades elas gostariam de ajudar e direcionar o seu eletroeletrônico para essas entidades. Serão montados também pontos de coleta em supermercados, em parceiros. Então as pessoas podem chegar nesses locais e colocarem ali o seu eletroeletrônico. E esse material será destinado corretamente. Como a gente tem um projeto no início, nós ainda não sabemos muito bem como tudo isso vai acontecer. Uhum. Então nós estamos trabalhando, observando na prática como as coisas acontecem e a partir daí sistematizando. Certo. A gente tem que levar em consideração, então, os equipamentos eletroeletrônicos, então, um air fryer, uma geladeira, um micro-ondas, um videocassete, coisas assim, um celular, que já não servem mais pra gente e que a grande maioria, e nós vemos muito isso na cidade, acaba sendo descartada de forma errada em terrenos baldios, né? Podem, ao invés disso, serem levados até estes pontos ou até o Hospital Allan Kardec, né? Para que gere essa renda e essa inclusão social, né, dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, a sociedade vai estar contribuindo com o meio ambiente. Exato. Né? Pensando no agora, que é a curto prazo, a médio e a longo prazo também, porque vai evitar de poluir o ambiente, né, que esses materiais muitas vezes têm alguma composição química que pode entrar no solo, poluir o solo, poluir a água, e futuramente de acabar com os recursos que nós temos, né, porque a grande maioria é finito, né? Não se reconstrói, não é como a água, né, que se recicla. Então, se você só extrai e não aproveita aquilo que já foi extraído e só descarta, vai chegar um momento que não tem mais, né, para retirada. Exatamente. Então a gente já faz isso. Né? Vamos falar um pouquinho do descarte incorreto. Uhum. O sujeito tem uma televisão velha, ele não sabe o que fazer com aquilo, ele passa perto de um terreno baldio e joga essa televisão ali. Essa televisão começa a receber chuva. Uhum. Essa chuva passa por dentro ali e vai oxidando os materiais que estão fazendo e vai fazendo com que alguns metais pesados eles sejam lavados por essa água e levados para o subsolo, onde a gente tem a contaminação das águas, do lençol freático. A prata, por exemplo, é um metal cancerígeno. O ouro também. E prata e ouro existem em pequeníssimas quantidades nesses eletroeletrônicos. Se arrastados, elas vão causar problemas de saúde na população. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, tudo começa com a educação. Então, nós temos que pensar nas nossas crianças, nos nossos jovens. Muitas vezes são eles que levam esse conhecimento para os adultos dentro de casa e, a partir daí, uma conscientização. O que eu faço com essa televisão? Eu vou pensar no projeto Franca Super Solidário, vou pensar numa entidade que eu quero ajudar, vou encontrar um ponto de coleta e vou fazer o descarte correto. É muito comum a gente ver projetos que são maravilhosos, por exemplo, como o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um projeto de prevenção ao câncer de mama. Só que a prevenção ao câncer de mama, ele está associado a um passo atrás, que é a prevenção do câncer, de modo geral. E essa prevenção do câncer, um passo atrás, a gente tem que pensar que a gente não deve poluir, a gente não pode descartar inadequadamente as coisas.
Então, se a gente fizer um trabalho, quanto mais na base tiver esse trabalho, mais efetivo ele é. A minha mãe dizia muito assim, é muito mais fácil prevenir do que remediar. Os antigos usavam demais essa frase. Então vamos relembrar essa frase. Por que não prevenir o câncer? Por que não prevenir a falta de renda? Por que não prevenir o problema mental? Como que a gente faz esse bem que pode eliminar o mal? Né? O descarte correto é uma forma da gente fazer esse bem que elimina males futuros. E é tão simples, né, professor? Sim. É tão simples, né? E o senhor como professor, eu como professora, eu acredito que o projeto ele tem um papel mega educativo, né? Que é ensinar a população sobre o consumo consciente, né, e o reaproveitamento desses materiais. Eu acredito que as escolas são de suma importância nesse trabalho. Né? Exatamente. Aí fica um convite a todos os educadores da cidade que conversem nas suas escolas, que a gente possa interagir com a direção dessas escolas, convidá-las e mostrar, olha, isso vai trazer um bem enorme para a sua comunidade. Havendo entidades que essa escola queira apoiar, ajudar, direcionar os recursos, será feito dessa forma, né? Muito bom. Seria muito bom. E não só as escolas, tá? Eu acho que o poder público, de modo geral, Sim. tinha que vestir essa camisa. Então eu conclamo aí os vereadores, o prefeito, os grandes empresários, né? E a população mesmo. Você tem em casa, você comprou uma air fryer nova porque a sua queimou, joga fora não. Leva lá para o Allan Kardec para ajudar esse projeto tão bonito, né? União é a palavra-chave. Quanto mais a gente conseguir unir a população setores, de né? Franca, os diversos setores de Franca, num clima de cooperação. Cooperação é outra palavra-chave. A gente se ajudar, a gente trabalhar junto em prol do benefício do bem comum. Trabalhinho do formiguinha. Exatamente. Um por um, a gente faz um castelo. O que a gente está falando, né, que a ideia é envolver todos os setores da comunidade, né? E como seria, por exemplo, o papel das escolas dentro dessa mobilização? Como que os diretores eles podem estar montando esse projeto dentro da escola? Isso. Então, aí para falar disso, eu preciso falar um pouquinho do Game Arcos. Eu represento essa organização, o Game Arcos, que está na liderança desse projeto, né? E a nossa preocupação é com a criança, é com o jovem, é com as questões de sustentabilidade, educação ambiental, é com as questões de se prevenir problemas futuros através do descarte correto, como a gente acabou de falar. Então, a gente vai interagir com as lideranças das escolas, conversar com os seus professores, para que os professores possam dialogar com os seus alunos e se criar um plano naquela comunidade educativa para que os aparelhos sejam corretamente recebidos, descartados corretamente dentro desse espaço. Hoje, o ponto mais importante de descarte aqui de Franca é o Hospital Allan Kardec. Então, as pessoas, Franca, qualquer 10, 15 minutos, você vai em qualquer lugar. Então, muitas vezes a pessoa prefere colocar o material no porta-mala do seu carro e levar até o hospital. Esse está sendo a coleta principal nossa hoje, mais de 90% está sendo assim. Com o crescimento do projeto, nós vamos ter novos pontos de coleta em Franca. E a partir desses pontos de coleta, nós teremos uma logística para que aquela escola que arrecadou uma certa quantidade de material possa ter esse material facilmente encaminhado para o Hospital Allan Kardec. A partir daí, a educação ambiental ela está acontecendo. Sim. Porque para o aluno é muito importante ele perceber que ele é ator, que ele é protagonista nessa história. Então, uma criança que chega para a vovó e fala assim, vovó, o que você vai fazer com esse videocassete?
Videocassete é da sua época. Hoje em dia a gente assiste vídeo no YouTube, na Netflix. Não tem mais necessidade desse videocassete. Você dá esse videocassete para a entidade X, a vovó fala, sem problema. Aí esse videocassete deixa de ocupar um espaço ali, né, naquela casa, e vai funcionar como uma ferramenta de terapia ocupacional, de geração de renda. Para essa criança, ela exercitou o seu protagonismo, ela exercitou a sua capacidade de diálogo, de argumentação. Quantas vezes a gente não vai precisar na vida de argumentar, Sim. de conversar, né? E isso se aprende na infância, na adolescência, né? Colocar o estudo em prática. A vovó pode falar assim, não, netinho, eu não vou te dar, porque o casamento da sua mãe está aqui, ó, nessa fitinha. fita. Se eu te der outro videocassete, eu não vou poder assistir o casamento da sua mãe. Então aí a criança pode, o jovem e a criança pode falar assim, não, vó, vamos fazer o seguinte, eu vou levar essa fita aqui e vou trazer para você num pendrive, ou vou colocar na internet, né? E aí você me dá o videocassete, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer dentro das famílias e tudo, mas promover esse diálogo em prol do bem comum é uma coisa muito legal. E ajudar o outro é sempre bom, né? Porque hoje a gente ajuda o outro, amanhã pode ser o outro ajudando a gente. Ajudando a gente, exatamente. E o papel das famílias é fundamental nisso também, né? Incentivar a criança a ter essa visão também. E muitas vezes mudar, né, o nosso próprio comportamento perante os objetos, né? E dentro disso, qual é o papel fundamental das entidades do terceiro setor? Como que elas vão entrar nesse processo? Então, aí eu quero fazer um convite. Dia 25 de abril, que está batendo na nossa porta hoje, nós já estamos aqui no dia 10, 11, né? 10, daqui 15 dias. Na Faculdade de Direito de Franca, que é uma referência. A Faculdade de Direito de Franca tem 80 anos, já formou muita gente boa. Eu quero agradecer muito o apoio da instituição ao projeto. E nós vamos nos reunir no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Franca, às 9h30 da manhã do dia 25. As entidades que quiserem participar, sejam muito bem-vindas. Os seus líderes, os seus diretores vão conhecer melhor o projeto. E aí nós vamos iniciar um trabalho de coleta de eletroeletrônicos até dezembro de 2026. Até dezembro, por quê? Porque muitas entidades têm dificuldade em pagar o seu 13º. Elas vão vivendo um mês de cada vez. Então elas recebem o dinheiro, ganham, recebem lá e pagam as suas contas. Quando chega a época do 13º, os salários são dobrados, a gente tem os encargos que são dobrados também, tem as questões de impostos, o fechamento do ano. Então ela tem um gasto a mais. O que ela pode fazer? Nós vamos buscar esse dinheiro ao longo dos próximos 8 meses, 7 meses. Então a nossa comunidade vai doar uma televisão, uma geladeira, um micro-ondas, e nós vamos transformar isso em dinheiro que vai ajudar a gente a pagar o nosso 13º. Essa é a proposta. Então, o nosso sonho é chegar a 30 entidades beneficiadas aqui em Franca. Por enquanto, nós só temos 4. Mas nós vamos crescer um pouquinho a cada mês, a cada ano, para que a gente possa chegar às 30 entidades. Para você ter uma ideia, Daniela, as famílias, de modo geral, elas acumulam de 7 a 10 quilos de eletroeletrônico por ano. Nossa! Então, a população de Franca, se a gente pensar aí em 360 mil, né, nós colocando um zero a mais, nós estamos falando de 3.600.000 quilos, 3.600 toneladas por ano. Isso é muita coisa. Então, esse material todo pode ser transformado em renda para o terceiro setor de Franca. Isso é muito bom, né? Além de dar uma geral na casa da gente, de não poluir o ambiente, a gente ainda está ajudando o próximo, né? Isso é muito bom. E
existem empresas, professor, que vão Sim. comprar esse material. Sim. E qual que é a importância dessas empresas que compram esse material, né, que são desmontados pelo pessoal da Allan Kardec, para que essa economia circular funcione? Isso. Qual que é a importância dessas empresas? Vamos falar disso. Eu aproveito também a oportunidade, se esse vídeo chegar a pessoas que já trabalham com isso, que já trabalham com essa sucata eletrônica aqui em Franca e região, também sejam bem-vindos no dia 25, lá na Faculdade de Direito de Franca, porque nós precisamos ter bons compradores, Sim. porque esse material é um material que tem valor, é um material caro. Eu estou trazendo um amigo de São Paulo que já compra sistematicamente, ele se interessou pelo projeto. Nós temos um parceiro em Campinas e Cabreúva, que é a Indústria Fox, que se interessa especialmente pela linha branca, geladeiras, micro-ondas, fogões. Então, quanto mais compradores nós tivermos, melhor. Nós respeitamos e desejamos que o mercado seja muito fluido. Então, se você tem o seu material e você quer vender, você tem essa liberdade de vender, de escolher, né? Então, tudo isso hoje ainda é muito novo para nós, porque nós também estamos começando, mas já existem muitos compradores e esse material tem valor, e quanto melhor forem essas vendas, mais dinheiro vai entrar para as entidades do terceiro setor, para os oficineiros, para todos. Então, essa livre concorrência ela é muito benéfica para o projeto. Certo. E o senhor acredita que a sociedade ela está preparada para entender a importância dessa economia circular para desenvolver esses projetos dessa magnitude? Dani, como educadores, né, que nós somos, eu acho que é só explicar direitinho e exercitar o comportamento na prática. Então, se a gente explicar para as pessoas, mostrar o benefício que elas estão trazendo, as pessoas são muito sensíveis de modo geral. Franca tem uma população muito boa, né? Uma população de um coração enorme. Então a gente essa mensagem vai chegar e as pessoas vão cada vez mais se sensibilizar e desapegar, né? Por que a gente tem que manter um videocassete, um aparelho de DVD dentro da nossa casa? Sem uso, né? Sem uso. Um micro-ondas que queimou faz 6 meses, você já comprou um novo. Por que você tem que manter aquela peça? Não vai nem consertar. Não vai consertar. Às vezes nem conserto tem. Então isso tem que reciclar. E isso é bom para todos que se reciclem. Certo. E a gente está na fase piloto desse projeto, né? Isso. A ideia agora é expandir até dezembro. Isso. E depois fazer um encerramento e começar a segunda fase. Eu desejo poder dedicar os próximos 10 anos da minha vida a esse projeto. Então eu quero que Franca seja a cidade pioneira, a cidade onde nasceu o projeto, mas eu desejo que em 2027 que nós tenhamos pelo menos 2 cidades, Franca e mais uma. 2028 nós desejamos 4 cidades, Franca, aqui iniciou em 2027, e mais 2 novas. Se nós conseguirmos criar essa exponencialidade, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Em 10 anos, 2 elevado à décima, nós vamos ter 1024, 1/5, quase 1/5 do número de cidades do Brasil. Então, se isso acontecer, depois um ano a mais apenas, vai mais de 2.000 cidades. E depois que você cria uma exponencialidade, é muito difícil parar. Então, aquilo que nós estamos começando bem pequenininho hoje em Franca, se nós formos persistentes, e a persistência é a base de tudo, né? Nós vamos ter em 10, 11, 12 anos esse trabalho acontecendo no Brasil todo. Então, é aprender, né? Por isso que é um trabalho também de pesquisa, que a gente chama de pesquisa participante, onde você faz o trabalho e você aprende com as ações que você desenvolve nesse trabalho.
Né? Isso. E é um trabalho muito bonito, né? Igual eu falei, a curto, médio e longo prazo, ele, além de ser um trabalho muito bonito, de ajudar o próximo, está ajudando também o próprio planeta. E a gente tem que pensar no futuro, né? Se hoje as coisas já estão mais difíceis, se a gente continuar no mesmo ritmo que estamos hoje, vai chegar daqui 10 anos, a gente vai estar numa escassez de materiais muito grande. Muito grande. A gente precisa desses materiais para continuar a produção de computadores, para continuar a produção de celulares, para continuar a produção de outros eletroeletrônicos. E agora vem os carros elétricos, né? Vai precisar Isso. cada vez mais por conta das baterias, dos próprios componentes, né? Então, assim, você que está em casa assistindo a gente, população de modo geral, ajude a gente a reciclar esses materiais, esses eletroeletrônicos, né? Em vez de jogar no lixo ou jogar em lugar errado, junta ali o vizinho, tem também, né? Vamos colaborar e levar lá no Allan Kardec. E vamos incentivar também, em reunião de escola. Ô professora, eu vi na televisão essa ideia, a senhora acha montar um projeto aqui na escola? Isso. Os projetos escolares podem partir também dos pais, né? E o setor público. Agora, eu enquanto professora, eu já faço um pedido para o setor público, né? Então, os vereadores podem estar fazendo projetos de lei para implementar esse tipo de atitude dentro das cidades. Não só em Franca, mas todos. E os prefeitos também. E as entidades, de modo geral, podem participar também, né? Se agregarem ao longo do tempo a esse projeto, né? E as grandes empresas. E pequenas também, porque computador a gente está trocando sempre, o celular está trocando sempre, está sempre dando algum problema, que às vezes é mais fácil jogar fora do que consertar. Então, junta aí na sua empresa, na fábrica, leva para lá, que a gente vai reciclar e oferecer uma vida mais digna às pessoas, né? Tanto de trabalho quanto de financeiro, né? Dessas entidades do terceiro setor que prestam um serviço tão bonito, né? E para encerrar, professor, só fala para as entidades que estão acompanhando nesse momento. Isso. Eu queria te pedir a oportunidade ainda de agradecer ao Polo de Tecnologia de Franca, em especial a liderança que é do professor Fernando Martins, que tem nos apoiado muito. O Polo de Tecnologia de Franca tem cerca de umas 30 empresas maravilhosas. Esse polo está ligado à CIF, a quem a gente agradece também. E essas empresas já estão nos ajudando. Então, há empreendedores, empresários que reúnem os computadores das suas empresas, coloca no próprio porta-mala do próprio carro e leva lá para o Hospital Allan Kardec. Então, muito grato ao Polo de Tecnologia e à CIF pelo apoio. E dizer que isso, quando chega ali, para aquela pessoa que está desmontando os aparelhos, aquela pessoa que não tinha renda e que de repente está conseguindo pegar 300, 400 reais, esse dinheiro é muito significativo. Porque aquela pessoa era um peso muito grande para a família e agora é ela que está pagando uma conta de água, uma conta de luz, está levando uma cesta básica para dentro de casa. Então, é dignidade. Uma dignidade. Então, vamos pensar nisso. Quando a gente está doando um forno micro-ondas que está queimado, nós estamos ajudando uma pessoa lá na ponta a ter essa dignidade. Falando um pouquinho das entidades que hoje estão conosco, tem o DC9, que é o Desafio Cristão Nova Vida, com a liderança da Josiane, e faz um trabalho belíssimo de recuperação de pessoas com vício de drogas, de álcool, né? Nós temos a Apoia, que é uma associação de apoio a idosos acamados, tá? E eu registro aqui muito feliz que foi meu pai, né, que hoje é falecido, que criou. Então, nós estamos aí tocando esse projeto que era um sonho dele e que agora é um sonho nosso. A PADA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, e a APAF, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Franca. Então, nesse primeiro momento, a experiência piloto se desenvolve com essas quatro entidades. Agora, nós não sabemos quantas teremos a partir do dia 25. Eu espero, pelo menos, dobrar.
porque a gente está buscando essa exponencialidade. Sim. Tá? Então, nós tivemos cerca de 70 pessoas na abertura do projeto, e a gente espera pelo menos 150 pessoas no encerramento da primeira etapa e início da segunda. Né? Então, você que está nos ouvindo, né, venha, participe conosco dia 25, às 9h30 da manhã, no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Franca. Certo. E para encerrar, qual a mensagem que o senhor deixa para a população, né, sobre cada pessoa, o papel que cada pessoa pode exercer dentro dessa transformação da sociedade? Sabe, Dani, como educador, eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para o coração da gente, para os pensamentos da gente e buscando a cada dia a gente se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Então a gente precisa ter aquela humildade, né, que o Sócrates já ensinava para a gente lá há muito tempo, olhar para dentro e falar o que eu posso hoje ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Essa melhoria contínua, essa reforma íntima, esse autodesenvolvimento. O japonês muitas vezes chama isso de Kaizen, a melhoria contínua. Né? Então isso é muito bonito e isso pode ser praticado por todos nós. Então essa coisa de desapegar de coisas que não são úteis, que só são um peso, tá? É uma forma da gente também se tornar uma pessoa um pouco melhor, um pouco mais leve. Da gente levar esse conhecimento para as nossas crianças, para os nossos jovens, comunicar, conversar. A gente também está se tornando uma pessoa um pouco melhor. Né? Fazer o bem para o próximo. Quantas vezes a gente faz um pequeno bem e a gente se sente muito bem com aquele pequeno bem que a gente fez. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, esse movimento em direção ao autoaprimoramento, à nossa evolução. Eu acho que isso é importantíssimo. E a partir do momento que você começa a fazer isso de uma maneira sistemática, você acaba sendo um exemplo melhor para o seu filho, para o seu sobrinho, para a sua família, para a sua comunidade. Então, a gente tem que fazer esse esforço consistente, não pensando só no nosso autodesenvolvimento, mas no bem que a gente acaba provocando e inspirando nas pessoas mais próximas da gente. E o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Exatamente. Então, você que está em casa, hoje nós falamos um pouquinho desse projeto muito bonito, né? E falamos um pouquinho da economia circular e como todos nós podemos, né, se tornar pessoas melhores, né? Pensando no nosso futuro. E tá aí. Então, um convite para você, dia 25, participar lá com a gente no Salão Nobre da Faculdade de Direito de Franca, né? E também ajudar nesse projeto tão bonito. Né? E o The Podcast fica aqui. Né? E até uma próxima, se Deus quiser. Até lá.